Uso capião extrajudicial. Você sabe o que é? Eu vou te contar. A uso capião extrajudicial é uma das formas previstas hoje na nossa legislação para você poder regularizar um imóvel. Então, hoje, se você tem um imóvel irregular, existem diversas formas de você tornar isso regular. E uma dessas formas, ou seja, uma dessas soluções, é exatamente a uso capião extrajudicial. E quando eu falo extrajudicial, é porque essa mesma uso capião, ela pode também ser dada entrada num juiz, perante o fórum, ou seja, perante um juiz, melhor dizendo, perante o fórum. Então, essa uso capião judicial, ela é feita perante o Poder Judiciário. E essa uso capião extrajudicial é dada entrada diretamente num cartório de registro de imóveis que for o competente pelo teu imóvel. Então, por exemplo, eu, Janice Amoras, sou titular do terceiro registro de imóveis, que é competente em Belém do Pará por 38 bairros e 17 ilhas. Então, se esse imóvel estiver, por exemplo, no bairro Parque Verde, que é da nossa competência, então esse pedido de uso capião será processado perante o terceiro registro de imóveis de Belém, e é um procedimento longo, ele não é rápido, então se você acha que em um mês está tudo resolvido, não vai estar resolvido, a gente não pode dar falsas esperanças aos nossos usuários. A média é de 6 meses a 1 ano para que o pedido de uso capião seja processado, tramite corretamente e, ao final, se produza uma decisão. E aí, então, o que você vai precisar fazer perante o cartório de registro de imóveis para poder dar entrada nesse procedimento de uso capião extrajudicial? A legislação hoje fala que, basicamente, você vai precisar, primeiro, de um instrumento que chama ata notarial. O que é isso e quem faz esse documento? Esse documento, ele é uma escritura pública feita com fé pública por um tabelião de notas da tua cidade, onde teu imóvel estiver situado, e por meio desse documento público, desse escrito público, o tabelião vai atestar exatamente aquelas características da tua posse. Então, ele vai até o teu imóvel, vai verificar a situação dele, vai conversar com os teus vizinhos, perguntar se as pessoas ali lhe reconhecem como proprietário, há quanto tempo aquelas pessoas moram ali, há quanto tempo elas sabem que você mora ali, se já chegou algum dia algum oficial de justiça, ou se elas têm conhecimento de alguma questão judicial discutindo a propriedade desse imóvel, ou se está tudo bem, você sempre morou naquele lugar sem nenhum problema, sem nenhuma intervenção, sem nenhum questionamento judicial a respeito dessa sua posse ou dessa sua propriedade. Então, esse é o primeiro documento, a ata notarial. O segundo documento que você vai precisar apresentar nada mais é do que a petição inicial do seu advogado. Então, por que um advogado? Porque o advogado ele conhece da legislação. Então, é ele quem vai poder analisar o seu caso concreto e dizer: olha, seu Paulo, seu João, dona Maria, a sua casa ou a sua propriedade se encaixa melhor na modalidade de uso capião extrajudicial, por exemplo, extraordinária. Por que extraordinária? Porque ela exige, em regra, 15 anos ou mais e ela independe, ou seja, não precisa você comprovar nem justo título, nem boa-fé nessa sua posse ao longo desse período. Então, ele vai poder dizer: olha, então eu vou fazer a petição inicial, justificando tudo isso, falando da origem da sua posse, como foi que o senhor ou a senhora adquiriu essa posse, comprou de quem, se foi recibo, se foi só de boca, como é que foi essa situação. Então, ele vai reunir tudo isso junto com a petição inicial dele, ou seja, todas as provas, junto com uma petição inicial em que ele vai elaborar e justificar tudo isso para poder apresentar perante o cartório, lhe representando. Então, por isso que a legislação também exige que você outorgue, ou seja, dê a esse advogado uma procuração com poderes específicos para ele poder lhe representar perante o cartório de registro de imóveis competente por esse seu imóvel, por esse seu pedido de uso capião extrajudicial. Então, a gente tem a ata notarial, em segundo lugar, a gente vai ter a petição inicial. Em terceiro lugar, a gente vai ter um documento muito importante que é feito por um profissional chamado engenheiro. O engenheiro é quem vai fazer para você planta, memorial descritivo e ART. E o que são esses documentos? A planta, como o nome está sugerindo, ela nada mais é do que um desenho
Só que não é um desenho feito por mim ou por outra pessoa. É um desenho feito porque tem qualificação técnica. O engenheiro fez faculdade para isso, então é ele que sabe como elencar ali os pontos georreferenciados, porque essa medição hoje necessariamente precisa ser georreferenciada, ou seja, usar um aparelho de GPS para que você tenha a precisão geodésica, que é como eles falam, para localizar esse imóvel a partir daquelas coordenadas, e você pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, o teu engenheiro ele vai fazer esse desenho, que é a planta, esse mesmo desenho ele vai traduzir para palavras, e isso se chama memorial descritivo, ou seja, ele vai descrever em palavras tudo que estiver constando nessa tua planta, e vai também fazer uma coisa que chama ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é uma questão relacionada ao órgão de classe desse seu engenheiro. E o órgão de classe dele chama CREA. Então, perante o CREA, toda vez que o engenheiro vai fazer planta e memorial descritivo, obrigatoriamente ele precisa recolher o valor da taxa para a associação deles em razão desse trabalho técnico realizado. Então, esse documento se chama ART. Então, o seu engenheiro vai fazer planta, memorial descritivo e ART e vai apresentar a você, e você vai entregar para o seu advogado para ele compor aquele processinho que a gente mencionou lá um pouco mais no início do nosso vídeo. Então, a gente vai ter, dentro do seu processinho, a ata notarial, a petição inicial do seu advogado com a procuração, explicando tudo certinho, e vai ter todas essas peças técnicas feitas pelo seu engenheiro, que são a planta, o memorial descritivo e a ART. Aí sim, juntando esses documentos, além de todas as outras provas que você tiver sobre o seu imóvel, eventual IPTU, se você tiver dele, ou o que mais você tiver, vão servir como elementos de prova para comprovar o que você está alegando. Então, tudo isso vai ser montado um processo, literalmente um processo, que na esfera extrajudicial a gente chama de procedimento. Ele vai ser autuado, ou seja, ele vai ser carimbado cada folha e vai ser enumerado para que a gente não perca a ordem dos documentos ali. E vai ser dada origem a esse procedimento extrajudicial feito no cartório. Então, é feita a autuação, oportunamente vão ser colhidas assinaturas de confinantes, ou seja, dos seus vizinhos, que eventualmente não tenham assinado a planta e memorial descritivo que o seu engenheiro fez, ou seja, eles não concordaram por algum motivo que a gente não sabe, né? Então, eles podem não ter concordado lá no início, mas agora eles vão ser procurados pelo cartório de registro de imóveis para se manifestar. Ou seja, para dizer se concordam ou não com aquele pedido de uso capião. Então, vai entrar depois na fase de notificação da União, do Estado e do município onde estiver situado esse imóvel. Além disso, mais para o final, dando tudo certo, a gente vai caminhar já para uma das últimas fases, que é a notificação por via de publicação de edital aos terceiros interessados, que pode ser qualquer pessoa, para dizer: olha, eu não concordo com essa uso capião, porque na verdade esse imóvel que essa pessoa está dizendo que é dela, na verdade é meu. Então, a gente tem que abrir essa oportunidade para que qualquer pessoa possa se manifestar, e é assim que a legislação hoje exige, a nossa lei exige. E uma pergunta muito importante: quanto custa tudo isso? Quanto custa para poder regularizar o meu imóvel diretamente num cartório de registro de imóveis? Olha, a nossa tabela de emolumentos, com os valores que são cobrados, ela é fixada pelo Tribunal de Justiça, no nosso caso, do Estado do Pará. E a tabela diz que tudo vai depender do valor do imóvel. Então, existe uma faixa de valores. Aí a gente vai olhar dentro do seu IPTU, se você tiver o IPTU, qual é o valor venal desse imóvel para poder calcular o valor. Mas, em termos de valores, você vai gastar entre R$ 1.000, 5.000, entre 1.000 e 10.000. Isso depende de qual faixa de valor vai ser encaixado no seu imóvel. E o tempo médio, como a gente já falou aqui, de 6 meses a 1 ano, é a média do que a gente tem para pedidos de uso capião. Isso tudo vai depender do quanto o procedimento estiver organizado, estiver tecnicamente comprovado com documentos que estejam já juntados aos autos. Então, tudo isso faz toda a diferença para o tempo ser maior ou menor. Então, procure conversar com o seu tabelião, procure conversar com o cartório de registro de imóveis da sua cidade, competente pelo seu imóvel, porque lembre-se, só é dono quem registra.
E aí, ao final, dando tudo certo, estando tudo ok, o seu pedido de uso capião vai ser deferido dentro do cartório de registro de imóveis, sem a necessidade de você depois precisar levar isso para fórum, poder judiciário ou qualquer juiz. Então, todo o procedimento hoje a gente tem autorização para fazer diretamente no cartório de registro de imóveis. E o importante é que todo esse seu processo esteja bem instruído, com provas robustas, como a gente fala, ou seja, provas que realmente demonstrem que você é o proprietário. Porque a propriedade é o desejo de todo mundo, ter a sua propriedade regularizada. Ninguém quer viver sobre a ameaça de uma posse, de ser despejado, de ter que sair dali, ser remanejado, enfim. Então, ter o documento da sua casa é o desejo de todo brasileiro. Ter a sua casa própria é o maior sonho das pessoas que moram no nosso país. Então, aproveite, busque conhecimento sobre a uso capião extrajudicial. Se você vive uma situação como essa, ou tem alguém na sua família, ou na sua comunidade, na sua igreja, alguém que precise saber um pouco mais sobre isso, compartilha com essa pessoa esse vídeo, porque pode ser que a sua dúvida seja de outras pessoas. E o nosso intuito aqui é facilitar esse entendimento ao máximo para que as pessoas cada vez mais regularizem as suas propriedades. Égua, tu sabias?